Acho que tem um problema aqui. Peraí. Muito boa noite. A gente está acertando aqui os últimos detalhes, pessoal. Então, é assim mesmo, né? Agora é 19h56 no horário de Brasília. Então vamos lá. Olá, meus amigos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News, Brasil no Ponto TV, dupla dinâmica, como o Felipe fala. Então, peço aqui com todo o carinho do mundo que se inscreva e compartilhe. 19h56, hein, pessoal? 19h56. É muito importante o seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. 19h56, repetindo. Repete. 19h56, ok? Exato. Gente. Agora tá melhor, né? Tô melhorando, da garganta tá muito ruim. Ele tava com um problema de... Ainda tô tossindo ainda. Na voz, né? Agora ele já tá se recuperando, já tá muito melhor, com certeza. Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Live nesses canais toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News. Dê aquele like, compartilhe nossos vídeos. Tá ok, gente? Com um detalhe, gente, Rio de Janeiro tá... Eu fiquei mais assim porque o Rio de Janeiro tá complicado. O Rio de Janeiro, hoje, eu tava resolvendo um negócio que para quem não conhece o Rio de Janeiro, eu tava resolvendo um negócio aqui em Jacarepaguá. Eu levei 2 horas para chegar aqui em casa. Porque o trânsito calou 50 graus, rapaz. Tem até um vídeo, eu coloquei o vídeo aí. Entendendo? Fora de sério. 50 graus. Se não bater o recorde hoje, deve estar todos os canais de televisão hoje dando 50 graus. Estava muito quente. Então, isso faz um mal danado para a população. E faz mal para a garganta, faz mal para dar dor de cabeça, dar mal-estar, tá entendendo? Tudo fica ruim. Então, mas tá passando, as coisas tá passando. Fiquei 2 semanas aí bem ruim, mas tá passando. Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Se eu tossir aqui, vocês vão relevar. Inscreva-se e compartilhe. Vou estar sempre virando aqui do lado, porque para não contaminar o Felipe aqui. Tá ok, gente? Então, dê aquele like e compartilhe. Live nesse canal, gente, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Antes disso, eu queria fazer um minuto de silêncio aqui com uma pessoa muito importante que trabalhava com a gente hoje. Essa pessoa veio a falecer hoje. E, gente, fico triste com o que aconteceu. Todo mundo ficou consternado, que era uma pessoa muito jovem, tá entendendo? Pessoa de 30 anos de idade, 32 anos de idade, trabalhava com a gente e faleceu. E a gente não sabe ainda os detalhes do que aconteceu. Ainda está passando por investigação ainda. Hoje, quando eu cheguei para realizar uma série de trabalhos, soubemos da notícia, porque ontem, domingo, quando eu saí eu não entro em grupo para ficar vendo nada, não quero mais descansar. Aí, mais um minutinho de silêncio aí para essa pessoa que faleceu. Tenho certeza que Deus está com ela. E muito obrigado. Uma boa noite a todos. Seja muito bem-vindo. Simone, que Deus abençoe você onde você estiver. Que Jesus esteja sempre no seu coração, sabe? Estou orando por você, pela sua família, pelo seu marido, pela sua filha. E que Jesus te abençoe, sempre. Vamos lá. Boa noite a todos, seja muito bem-vindo. E vamos que vamos, tá ok? Muito boa noite. Agora, 20 horas e ponto no horário de Brasília, começando mais uma transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News quanto no canal Brasil no Ponto TV. Inicialmente, né, peço mesmo de sempre, né? Curta, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo essa transmissão ao vivo, né? A gente está numa transmissão simultânea, né? Então, canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja
oposição a trechos da Constituição. Também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão, tá ok? Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 18 de setembro de 2023, agora 20 horas e 1 minuto, né? Lembrando que a gente acaba distribuindo, né, essa live em outros canais, né? Então, humildemente, resumidamente, peço para que você se inscreva nos canais na descrição, independentemente do canal que porventura você estiver assistindo, tá ok? Tem alguns canais aqui na descrição, vai de cada um, né? Eu me inscreveria logo em todos de uma vez, né? Mas se você quiser se inscrever em um ou outro, né, já vai estar nos ajudando aqui. É isso que importa. A gente precisa levar a voz de direita adiante, né? A voz bolsonarista, né? Afinal de contas, né, é um presidente que sempre defendeu valores que são os certos, né? Os valores de Cristo, por exemplo, né? As liberdades individuais, a propriedade privada e o Estado mínimo, né? E é isso que interessa no final das contas, né? Enfim, dito isso tudo, né? Sem mais delongas, vamos aqui aos temas desta live, né? Vamos começar aqui falando sobre o assunto que está no título da nossa live, né? A gente vai falar aqui sobre o governador que concedeu apoio ao Bolsonaro. Aliás, governadores. Vou falar aqui quais são esses governadores. Vocês querem saber quais são os nomes desses dois, né? Tem que até atualizar o título de repente, né? De repente a gente vai ter que... Mas de qualquer forma, né? Tá no nosso título que o Bolsonaro ganhou um apoio. Aliás, vou ter que atualizar, vou acabar atualizando esse título depois, né? Ele ganhou de dois governadores, melhor dizendo, ok? Ele ganhou apoio de dois governadores, né? Então, basicamente é isso, resumidamente é isso. A gente vai falar sobre esse assunto no primeiro tema desta live, né? O presidente Bolsonaro que está se recuperando agora, né? De duas cirurgias, né? Que ele passou, né? Parece que a terceira cirurgia ela foi prorrogada, né? Foi adiada, né? Então, eu estou atualizando o nosso público aqui, né? Afinal de contas, é preciso que o nosso público, né, leal a nós aqui, venha a estarem, né? Estarem, de fato, né? Estarem atualizados sobre o que está acontecendo no cenário político brasileiro, ok? Vamos seguindo aqui, ó. A gente vai falar sobre Bolsonaro novamente, exatamente. Mais especificamente sobre a PF de Dino, né? O presidente Bolsonaro resolveu reagir quanto a isso, quanto à PF de Dino, né? Quer saber o que Bolsonaro falou sobre a PF de Dino? A gente vai falar sobre esse assunto nesta transmissão ao vivo, né? Então aguarde. E por fim, a gente vai falar aqui sobre atualizações relacionado, né, a CPMI, então, ok, pessoal? Temos aqui atualizações exclusivas, então aguarde até o final. Aguarde até o final para que vocês estejam atualizados, né, informados sobre o cenário político brasileiro, né? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Aqui é um canal democrático, aqui é um canal patriótico e aqui é um canal que preserva, né, as liberdades individuais, tá ok? Dito isso tudo, né, sem mais delongas, vamos aqui ao primeiro tema desta live. Vou trazer aqui 3 matérias. Uma, duas, três matérias, né? Vamos lá, sem mais delongas aqui, vamos lá. Bolsonaro passa fim de semana no Bandeirantes com o Tarcísio. O presidente deverá ficar em São Paulo até esta terça-feira. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro passou o último fim de semana hospedado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, junto ao governador Tarcísio, o qual ganhou o apoio, né? Ganhou o apoio do Tarcísio, no caso aqui, né? Vamos lá. O Bolsonaro teve alta hospitalar na tarde dessa
dessa última sexta-feira, né, após acrescentar uma excelente recuperação e melhora clínica, né? Segundo o assessor de Bolsonaro, o Fábio Van Garten, o presidente, né? Presidente, exatamente. Eu não vou falar ex não. É presidente. Deve se manter na cidade até esta terça-feira, por orientação médica. Pleno News, ok? Matéria aqui do jornal Pleno News. Vamos lá. Vamos seguindo aqui adiante, rapidamente, vamos lá. Bolsonaro vai ficar hospedado no Palácio dos Bandeirantes, né? Então, é uma matéria que complementa aqui a primeira, basicamente, tá ok? Bolsonaro vai ficar hospedado no Palácio dos Bandeirantes até terça-feira. Né? O presidente Jair Bolsonaro se recupera. Calma que tem uma propaganda aqui, tá ok, pessoal? O presidente Bolsonaro se recupera de forma satisfatória, conforme informa o seu advogado, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui para ser acrescentado, né? Afinal de contas, né? Uma matéria complementa a outra, né? Aliás, essa matéria complementa a outra, né? Deixa eu ver aqui pelo Instagram, né? O seu advogado do presidente Bolsonaro, falou de ações judiciais, né? Que o presidente irá agir, né, junto à justiça, né? Então tá aqui, né? Não vou me delongar muito mais aqui, né? Enfim, essa segunda matéria tá lá na Revista Oeste. E por fim, aqui, ó, Pleno News, Zema, né? Eu falei governadores, não é isso? Eu prometi, tá cumprido aqui. Prometi cumprir aqui. Zema critica Lula e diz que o país estaria melhor com o Bolsonaro. Vai vendo, Brasil. Vamos lá. Governador mineiro condenou a política econômica da atual gestão, entre aspas. Entre aspas, tá ok, pessoal? Entre aspas, gestão, né? Petista. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, criticou o desgoverno, né? Desgoverno pela má gestão econômica do país. O Zema, né? O Zema afirmou que o Brasil estaria melhor se Jair Bolsonaro tivesse sido reeleito em 2022, né? Enfim, sem mais delongas aqui, né? Enfim, eu vou ler aqui um trecho do que ele falou, né? Até para não passar batido, né? Abre aspas. Em termos de economia, eu diria que nós teríamos caminhado num sentido melhor, já que estaria se falando em aumentar impostos, como este governo está falando. Estão falando que vão aumentar impostos, os ricos, tudo bem. Só que na hora que você aumenta imposto de quem investe, de quem gera emprego, quem acaba às vezes pagando uma conta é aquele que depende desses empregos, o assalariado, tá ok? Fecha aspas, foi o que disse aqui o Zema, né? Então, tá aqui, né? Essa última matéria com o jornal Pleno News. 3 matérias aqui, sucinto, né? Objetivo, né? Enfim, pode mostrar as matérias, em seguida teremos as nossas opiniões. Uma olhadinha iniciais, né? Iniciais. Primeira matéria tá aqui. O Bolsonaro se hospeda no Bandeirante, São Paulo. A segunda tá no Pleno News aqui, foi a complemento da outra lá. O Bolsonaro em São Paulo, sempre se hospeda, né? E tem essa do Zema aqui, muito legal essa matéria aqui. Entendeu? O país estaria muito melhor se estivesse com o Bolsonaro e não com o Arap, né? Mas, fazer um pequeno comentário sobre isso aqui. O Zema tá certo de falar isso, todo mundo sabe, o povo sabe. O Lula, durante esse tempo, ele não parou no Brasil. Qual foi o grande feito que o Lula fez durante 8 meses de governo? Nada. Certo? Um detalhe. PCO, que é um partido extrema esquerda, elogiou o Bolsonaro. Falou que Bolsonaro está sendo perseguido, tanto politicamente como judicialmente. Judicial. Outro que elogiou o presidente Bolsonaro, estou jogando já mais 2 aqui, que
O Lira falou que Bolsonaro é muito grande. Então nós não podemos fechar os olhos para isso, porque quanto mais se faz esse tipo de Deixa eu te coisa... fazer uma pergunta aqui. Que tu acha, né? Que você tem a dizer, né, sobre essa ideia do Tarcísio do Bolsonaro e se hospedar lá no Palácio dos Bandeirantes? Eu acredito. É esse o ponto. Nesse ponto, o Tarcísio ele termina puxando a capitalidade de voto para ele. Por quê? Vamos que ele conversa muito mais com o Tarcísio do que com o próprio Zema. Mas eu acredito que a história é bem diferente aí em relação a 2026. Mas o Lira falou que é para tomar cuidado, para não achar que Bolsonaro está fora do jogo, que Bolsonaro está dentro do jogo, tá? Arthur Lira, tá? Então eu acho isso, que ele leva mais tempo conversando, naturalmente, leva mais tempo conversando, porque está hospedado ali do lado, lá na... provavelmente almoçam junto, conversam muito, entendendo? Então, o que eu tenho para falar sobre isso, acho que parabéns ao presidente Bolsonaro, parabéns ao Tarcísio, parabéns ao Zema, parabéns ao PCO, o que não esperava por isso, entendeu? Infelizmente, tem um dos que eles falam aqui, que é um dos poderes mais odiados do Brasil. Isso é a pesquisa, né, que saiu aí. É muito difícil você entender. Eu vi uma interferência do André Mendonça lá, juntamente com como é que diz? O Alexandre de Moraes. Coisa esquentou muito feio. Então, é muito triste. A gente vê pessoas que nunca pisaram na porta de uma delegacia, levando 17 anos de cadeia. Será que realmente esse pessoal estava ali naquele dia? Será que aquelas pessoas... falaram que um vendedor de água de coco, né, mulher falando lá, foi preso. É muito triste. Vão terminar prendendo as pessoas que não tinham nada a ver com aquilo ali, deixando as outras que realmente fizeram solto. E aquela pessoa que estava com a camiseta do Bolsonaro, com a camisa do Bolsonaro, isso aqui não quer dizer que seja bolsonarista, não. Aquilo pode ser um cara infiltrado que estava ali justamente para esculachar com a direita. Agora, o pessoal da direita pisaram na bola. Na mesma hora que esse cara apareceu com a camiseta lá, fazendo esse tipo de coisa, ele mesmo era para ter prendido ele. Porque você, no teu momento ali, você tem que dizer, ó, meu filho, você está preso. Prende ele, ponto final. Ele está preso. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Qualquer um de nós pode fazer isso, tá? No momento ali que você pode dar ordem de prisão para a pessoa. Depois, a polícia vai dizer, vai explicar para a polícia, porque você deu ordem de prisão. Eu dei ordem de prisão porque eu sou um cidadão honesto, trabalhador, e esse cidadão que está quebrando e fazendo vandalismo aqui. Então, ele está preso. É assim que tem que ser feito. Eu fico triste com esses acontecimentos, mas parabéns ao Tarcísio. Eu acho que veio uma eleição muito boa por aí, e eu acho que a direita volta em 2026, certo? Volta, tem que voltar, porque nossa economia está um lixo. É um lixo. Quem segura toda essa economia? O agronegócio. E o agronegócio, ele é desprezado por esse atual governo aí. Um atual governo que chancela o MST e leva para a China com meu dinheiro, com teu dinheiro, é contra o nosso agronegócio. Entendeu? Quer dizer, o cara prefere fazer obra em outro país do que fazer obra no nosso país. O que o Haddad está fazendo hoje? O Haddad está fazendo o seguinte, é que ele é automaticamente o sucessor do Lula. Entendeu? Se chegar lá em 2026, a economia estiver ruim, porque a economia está ruim pra caramba. A nossa economia está ruim pra caramba. Tu vai no mercado, tá tudo caro.
Tu vai no supermercado, tá tudo caro as coisas, tá difícil sobreviver com R$ 1.320. Para quem é assalariado é difícil. Agora, para os caras que usam cartão corporativo aí, doutor direito, tá tudo certo. Quer dizer, esse pessoal, eles têm eles querem gastar. Eles querem gastar o que não é deles. Esse é que é o problema. Hoje eu não vejo empresa nenhuma contratando ninguém, é muito pouco contratando pessoa. Porque o governo, ele travou tudo que Bolsonaro abriu para as empresas, esse atual governo travou. Tudo para querer chupar, tudo para querer imposto, tudo em qualquer coisa. Até o cara que resolvia comprar, eu vou comprar 5.000 canetas lá tá mais barata na China, para revender aqui. Você não faz mais isso. Se você comprar, você é taxado. Ok? E com isso, a nossa economia está de mal a pior. Está devagar, quase caindo. Muitas empresas indo embora do país. Muitas lojas fechando. Não abre nenhuma. Só abre. Aqui na rua de casa mesmo, aqui, tem várias lojas que estão fechando. Porque não tem incentivo. Porque a pessoa não tem dinheiro para comprar. Não tem grana. O governo não incentiva coisa nenhuma. Está entendendo? Não incentiva. Então, para ter uma economia robusta, deixa o povo trabalhar. Deixa o vendedor de bala trabalhar. Deixa o cara na praia vender o churrasquinho dele e ganhar o seu dinheiro. Não, esse pessoal, eles são tão inescrupulosos em relação a taxar as pessoas, que eles querem taxar qualquer coisa. É isso que eu tenho para falar. Por enquanto, parabéns ao Tarcísio, parabéns ao Zema, parabéns ao nosso magnífico presidente Jair Messias Bolsonaro, que estaria muito melhor a economia se estivesse com Jair Messias Bolsonaro. Exatamente isso, né? Primeiramente, né, sobre esse assunto aqui envolvendo os governadores, né, tem que parabenizar tanto o Tarcísio quanto o Zema, mas principalmente o Tarcísio, né, por permitir que Bolsonaro seguisse até sua residência, né, porque é a residência dele, né, claro. A residência dele para se recuperar daquele atentado de 2018, né. Agora, vocês se perguntam, por que eu estou dizendo isso, né? Porque Bolsonaro teve que fazer essas cirurgias por conta de resquícios relacionados àquele fatídico acontecido, né, que até hoje se encontra sem respostas, né? Vai vendo, Brasil. Aproveitando, né, faço até um questionamento aqui, né? Por que há mais vontade, né, por parte do judiciário em querer desvendar o caso da Marielle do que o atentado com o Bolsonaro, né? Fizeram até rua para a Marielle, né? Acredito que deveriam, quem sabe, né, uma ideia aqui, né? Quem sabe fazerem uma rua, né? Criarem uma rua ali para o Bolsonaro também, né? O que vocês consideram dessa ideia, né? Eu acredito que é uma ideia muito boa, quem sabe, né? Aquela rua de Juiz de Fora onde aconteceu o acidente, provavelmente aquilo mudará para Jair Messias Bolsonaro. Rua Jair Messias Bolsonaro, né? Seria excelente, né? Seria até histórico, né? Para homenagear o melhor presidente que o Brasil já teve, né? Porque, de fato, Bolsonaro, né? Bolsonaro fez o melhor que pôde, né? Ele vamos dizer assim, entregou mais de 400 mil títulos de propriedade, né? Concluiu diversas obras pelo Brasil, criou o Pix, levou água para o Nordeste, porque há essa falsa narrativa de que o Lula levou água para o Nordeste, sendo que isso é uma inverdade. Vocês não podem acreditar nisso, de jeito nenhum. Quem levou água para o Nordeste foi o Bolsonaro. É só você verificar nas ações dele, né? E outra, né, eu acabei descobrindo agora, né,
essa eu não sabia, né? Acabei descobrindo que em 2022 o Bolsonaro acabou sancionando uma lei no qual as pessoas podem até trocar de nome. É impressionante isso. Eu descobri recentemente essa notícia aqui, mas é para você ver o quão vidente o Bolsonaro é. É impressionante, ele sempre à frente, sempre um passo à frente do nosso tempo, vamos dizer assim. Sempre ele tem uma visão de futuro assim, muito, muito bacana, né? Muito bacana, né? Enfim, ele tem uma capacitação política, não é à toa que ele se encontra nessa área, né? Mas muitos se lembram do Bolsonaro político, né? Muitos se lembram do Bolsonaro político, mas Bolsonaro é um administrador, né? Inclusive, se eu não me engano, ele administra ou administrava condomínios, né? Eu considero isso uma profissão também, mas, enfim, o Bolsonaro é um administrador, tanto que o próprio Olavo de Carvalho, né? O próprio Olavo de Carvalho reconhecia isso, né? Reconhecia isso. Por mais que o Olavo criticasse o Bolsonaro, por mais que o Olavo criticasse o Bolsonaro, ele acabava falando, reconhecendo, né? Reconhecendo que o Bolsonaro era um baita administrador, né? Enfim, é isso, né? O Bolsonaro era exemplo, né? Era exemplo para si mesmo, acabava sendo exemplo para si mesmo, acabava sendo exemplo para seus ministros, né? Que eram escolhidos por critérios técnicos, né? Diferentemente do que a gente vê nesse desgoverno, né? São escolhidos ministros ali nesse desgoverno por critérios ideológicos. Por critério ideológico. Vocês acham certo isso? Né? Que você escolha para seu governo, né? Por critérios ideológicos, né? Tem que fazer parte da patota, senão, né? Você está fora do governo, está fora da bolha ali, né? É uma vergonha isso, convenhamos, pessoal, né? Convenhamos, né? A gente pode também associar essa situação também à questão do judiciário no Brasil, né? Onde muitos juízes, né, por assim dizer, são escolhidos através de critérios ideológicos. É ou não é isso que a gente tem visto no Brasil? OAB, TSE, entre outros. Eu poderia ficar a noite toda aqui falando de várias instituições que estão corrompidas pela esquerda. É assim que está o país atualmente, né? Onde querem transformar o certo em errado, o errado em certo. Isso é irrefutável, pessoal, irrefutável. O Brasil hoje vive nessa promoção de inversão de valores, né? Por que Daniel Silveira está preso e o Lula está solto? Me respondam essa. Por que Sérgio Cabral está solto e o Alan Frutuoso está preso? Que crime o Alan Frutuoso cometeu? O Alan Frutuoso é do canal Vista Pátria, que se encontra detido até o presente momento. Não há previsão para a soltura dele. É só vocês pesquisarem, pessoal. Tudo que eu estou dizendo aqui se baseia na verdade. Conhecereis a verdade, é baseado na verdade, tá? Conhecereis a verdade vos libertará. Meu compromisso é com isso. Diferentemente do outro lado, que mente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Por isso que eu falo aqui, não existe esquerda sem mentira. Eu não falo isso à toa. Eu não estou falando isso à toa. Não existe esquerda sem mentira. Também não existe esquerda democrática. A gente fala um tanto em democracia, né? Você vê quando eles vão falar, né? Somos pela democracia. Né? Isso é uma mentirada. Isso é uma mentirada, porque o PT acaba apoiando esses regimes totalitários pelo mundo. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Convenhamos aqui. É muita hipocrisia, né, pessoal? É muita hipocrisia, né?
Não vou mais me delongar quanto a isso, né? Eu acredito assim que vou até fazer um questionamento, né? A quem interessa a não descoberta, né? Não descoberta de quem enviou o Adélio até Juiz de Fora em setembro de 2018, né? Entre outras palavras, essa vontade do judiciário em querer desvendar o caso da Marielle ao invés do atentado Bolsonaro só demonstra o viés dessas instituições que estão corrompidas, né? Enfim, é basicamente isso, né? De novo, né, parabenizar aqui tanto o Tarcísio quanto o Zema. Tenho minhas críticas tanto a um quanto ao outro, né? Mas eles estão corretos aqui, por exemplo, no que tange por exemplo, o Tarcísio, né? Permitir ali que o Bolsonaro residisse, né, por algum tempo, né, na sua moradia, né, e o Zema, né, por outro lado, reconhecendo que o Bolsonaro, né, o Brasil estaria muito melhor com o Bolsonaro na presidência. Eu não tiro as palavras dele aqui, não tiro, né, eu concordo aqui, nessa questão eu concordo com o Zema, aqui eu concordo, né, posso ter uma ou outra discordância, discordar faz parte, pessoal, discordar faz parte. Discordar faz parte da democracia. Agora, aqui ele está certo, né? Tanto o Tarcísio quanto o Zema estão certos, né? Então, parabenizar ambos aqui, né? E prestar meu repúdio, né? Sempre, né? A esse desgoverno do PT que é ilegítimo. Tá ok, meus amigos? Então dê aquele like, compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live. E o Lula saiu lá para Cuba para oferecer os trabalhos em Cuba. Eu quero te fazer, quem é que autoriza esse cara aí daí? Aonde é que está esse povão que ele disse que autoriza ele fazer esse tipo de coisa? Teve em Cuba. Isso aí. Ninguém ouviu ele não, mas tudo bem. Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. O Lula falou outro dia que tem orgulho de ser comunista. Entendendo? Aí... Em reunião do Foro de São Paulo. É muito Que triste. dizem que não existe, né? A imprensa fala que Foro de São Paulo não existe. O próprio Lula já falou que existe. Uma organização criminosa que foi criada pelo próprio Lula. Teve até o Segré da Jovem Pan, teve que entrou lá escondido para poder gravar algumas coisas lá dentro. Tá ok, meus amigos? Então dê aquele like, compartilhe, nos ajude a nosso canal a crescer cada vez mais. Brasil no Ponto News e Brasil no Ponto TV. Dê aquele like, compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live. É muito importante e sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo like, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Vamos lá. Vamos aqui ao segundo tema desta live, né? A gente escolheu de última hora esse tema aqui, hein? Matéria única, hein? Matéria única, né? Bolsonaro fala de Dino em TAPF, abre aspas, que porcaria é essa? Fecha aspas. E o Flávio Dino disse não ter dinheiro, mas afirmou ter a polícia. Gente, por favor, né, pessoal? Vamos ver aqui o que o Bolsonaro falou, né? Deixa eu ver aqui. Vou direto para as palavras do Bolsonaro, né? Entendeu? Bolsonaro se mostra revoltado com a fala e faz algumas indagações sobre a situação filmada na última quarta-feira. Deixa eu ver aqui, ó, abre aspas. O ministro da Justiça dizendo para o outro: dinheiro não tenho, mas aquela polícia eu tenho. É isso que chamam de democracia? É isso que chamam de independência? Que porcaria é essa? Fecha aspas, escreveu o Bolsonaro no Twitter. Pessoal, vão me perdoar, mas é impossível não rir com isso aqui, né? Deixa eu ver se o Bolsonaro falou mais algo aqui, ó. Aqui, ó. Aquilo que eu sempre falo, né? Bolsonaro foi acusado supostamente de interferir na PF, né? Eu sempre falo isso aqui, né? Sempre falo isso aqui. Matéria única, tá ok, pessoal? Bolsonaro, sobre falar de Dino, né? Ele reagiu basicamente à fala do Dino, né? Que o Flávio Dino disse que tem a PF na mão, basicamente, né? Uma vergonha isso, né? Uma vergonha. Mas isso demonstra, né? Demonstra um viés atualmente naquela
por assim dizer, né? Polícia Federal, né? Corporação, entre aspas, né? Enfim, pode mostrar a matéria, né? Matéria única, hein, pessoal? Pode mostrar a matéria e em seguida teremos as nossas opiniões. Gente, a matéria tá aqui no Pleno News. Tá? Pleno News. Ok? Mais detalhe, qualquer coisa, diz. Mandar um abraço pro pessoal do Pleno News aí, que são muito bacanas. Mas o que eu tenho para falar sobre isso aqui, vamos lá. Primeiro que o Flávio Dino tem uma sanha. Ele quer ser ministro do STF. Porque ninguém quer ser ministro do STF. Mentir é coisa de esquerda. Direita não mente, eu falo a verdade, eu não falo, eu não falo. O que é que ele fala? Ele falou que não tem dinheiro. Um cara que foi governador do Maranhão por 2 vezes. Já foi deputado. Já foi vereador. Não é, não. Aí o cara vem me dizer, o cara vem falar aqui que não tem dinheiro. Aí é enganar o povo, né? Aí é fazer parte daquele grupo da Lisiane Grama, não é isso? Aí então, o que é que acontece? Ele fala isso aqui porque tem um monte de idiota para ouvir ele. Só que tem que Bolsonaro não engoliu isso aqui e detonou ele no Twitter. Tá vendo? Detonou ele lá. Tá vendo? Quer dizer, mentir é coisa de esquerda. Não tenho dinheiro. Eu duvido. Se Flávio Dino ali, quando ele saiu dali do governo do Maranhão, ele não levou milhões, tá? Consórcio Nordeste. Ele fazia parte daquele grupo. Você lembra, durante a pandemia? Ele fazia parte, o Rui Costa, da Bahia, do Maranhão, do Piauí, da Bahia. Essa galera acha que tem um povo idiota. Tá entendendo? Então, quando eles não mentem, eles estão larapiando o dinheiro dos outros. Não é deles. Essa turma, eles não gostam de trabalhar. Esquerda não gosta de trabalhar. São preguiçosos. O Lula mesmo é exemplo disso, né? Ele mesmo tem vídeo do Lula aí falando aí que tem a maior preguiça de ler. Também. E não lê, não trabalha, enfim. Isso aí. Não apresentou um projeto de país. Então, eu poderia ficar aqui. Tô falando muita coisa aqui. Mas o Flávio Dino, ele tem uma sanha que ele quer ser ministro do STF. Entendeu? Quer ser ministro do STF de qualquer jeito ali. Entre tapas e beijos, ele quer com o Lula ali, ele quer lá. E há um risco do Lula até botar ele lá, porque ele quer ser candidato à presidência em 2026. Doideira, tá entendendo? Mas quem é Flávio Dino na fila do pão? Que se diga o pessoal do Maranhão, que tem o maior desenvolvimento no maior desenvolvimento estudantil. As escolas são Deus nos acuda. A segurança é muito ruim. Tá entendendo? A educação não se fala. Tá ok? São um estado administrado por petista, que é o Maranhão, Piauí, Ceará e Bahia. Bahia então é o pior, que lá eles não larga o pé. É só petista que... Tu viu lá na realidade como é que a população passa necessidade. Eu tive no Ceará em 2008. Gente, é inacreditável o Ciro Gomes abrir a boca dele, ou o Cid Gomes falar besteira, enquanto isso a população morre de fome. Faça um cálculo, quantas pessoas não morreram durante a pandemia. Mas... e nessas cidades, nessas cidades que a população passa necessidade aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nessas cidades, os governadores ou prefeitos, né, são petistas. Petistas, isso aí. Ponto final. Acabou aqui, acabou a discussão. Esquerda. Tu vê aqui, lá na Bahia, que nunca saiu PT, eu vou dizer aqui pra você, tem a pior educação, a pior segurança, a pior índice como é que é?
de morte, de briga, de confusão, tudo que não presta, entendendo? É na Bahia. A educação, então, nem se fala. Isso sem falar dos venezuelanos que vêm pro Brasil, né? Isso. Tá entendendo? Então, Passando necessidade, não tem o que comer. necessidade, tem que Tem comer. que comer. Eu me lembro que a gente encostava o carro assim, e aquelas pessoas. É só ir lá pra Caraima. É só você ir no Ceará, da capital, a um lugar chamado Cruzeta. Amigo, você vai ver cada coisa inacreditável. Encostava o carro aqui, era pessoal pedindo as coisas, queria biscoito, que tá com fome, tá entendendo? Que é criança, pais, pessoas. É muito difícil. Você, sabe? De ser a lágrima do olho, assim, pra ver assim, como é que os caras fazem isso aqui e vão pra televisão falar que tem um estado rico, que a educação é boa, que é isso, aquilo, outro. Entendeu? Aí, na realidade, quando chega na realidade, não é nada disso. Um dia eu voltarei lá, mas agora com uma câmera. Na época a gente tava com apenas um celular para falar. Não tinha nem memória no celular para falar. Dava para me gravar nada. Agora não, agora tem equipamento bom que pode gravar horas e horas e mostrar a realidade. É que ninguém tem coragem de fazer isso. Entendendo? Mas aguarde. Então, meus amigos, se inscreve e compartilhe, aquele like é muito importante, o seu compartilhamento. Mas o Flávio Dino, ele é aquele tipo de cara que acha que a Polícia Federal é dele. Ele que não respeitou o dia 8, tem uma história do dia 8 de janeiro aí, sobre as imagens. Entendeu? Eu acho que a CPMI, por ser um órgão de fiscalização, tinha que dar ordem de prisão para ele. Queremos as imagens. Ele sumiu com as imagens porque as imagens iriam condenar ele. Ele provavelmente aparecia nas imagens, bem provável que essas imagens ele aparecia, entendendo? Fazendo algo, então ele tirou de contexto. Porque eu conheço de sistema, eu conheço como salvar. Então aquilo ali é uma tremenda uma mentira. E a hora que esse pessoal, dono dessa empresa, for chamado e for condenado, tem que ser condenado. Por que foi que eles apenas apareceram com o negócio de 2 câmeras e o restante eles sumiram? Eles vão ter que dar uma explicação justa, do contrário, xadrez neles. Todos eles mete na cadeia. Se meter na cadeia, se meter na cadeia, eles falam. Rapaz, meteram o Mauricídio aí um tempão aí na cadeia. Só que tem o que o Mauricídio vai fazer em relação à delação premiada. O que pode acontecer é dar uma multa para o Bolsonaro, que o Bolsonaro devolveu o que aconteceu. E o que é que vai fazer? Vai dar uma multa para ele, provavelmente isso. Mas prender, eu acho um absurdo. Você deixaria o Bolsonaro um Marte, entendeu? E o STF está pensando muito nisso. Se eles mandarem prender o Bolsonaro, vão acabar consagrando ele. Consagrando ele. Vai consagrar o Bolsonaro. Tá vendo? Vai consagrar. Vocês querem consagrar o Bolsonaro, é isso? Eles vão mandar prender ele. Não, é uma pergunta clara aqui. Vocês querem consagrar o Bolsonaro, é isso? É? A intenção do sistema é querer equiparar o Bolsonaro ao Lula, só que isso é impossível, pessoal. Só que tem que partir disso. Olha, o Bolsonaro é unanimidade, cara. Você vai para qualquer... O Bolsonaro vai para qualquer lugar, é aclamado, né? Diferentemente do Larápio, que é achincalhado. Em todo lugar que vai. Lula Recentemente eu tava vendo um vídeo lá da Bahia, a população detonando Lula, detonando. Olha que é Bahia, não. Tá? É porque eu não vou usar as palavras que eles usaram aqui, detonando Lula, entendeu? É assim, cara, isso na Bahia, que dizem que o Larápio estaria, né, supostamente na frente. Mano, ele não tá na frente, por que os baianos estavam detonando o Lula quando o Larápio foi pra lá? Por que o Larápio, quando ele vai,
quando ele vai para as cidades, ele sempre quer controlar, né, quem participa ou não de seus eventos, né? É uma vergonha isso, né? Cadê os 60 milhões? Cadê os 60 milhões? Ué? Você não vê em lugar nenhum, né? Mas eu quero fazer um questionamento aqui, né? Por que venezuelanos acabam migrando ao Brasil ao invés de brasileiros migrarem para a Venezuela? Ok? Vamos lá de novo. Por que venezuelanos acabam migrando ao Brasil ao invés de brasileiros migrarem para a Venezuela? Me respondam essa. Me responda essa. É simples assim. Se o socialismo é tão bom, se o comunismo é tão bom, né, por que venezuelanos estão vindo para o Brasil ao invés de brasileiros irem para a Venezuela? Me respondam essa. Respondam essa. E é irrefutável, cara. É irrefutável isso. Não tem resposta assim, entendeu? Não tem. O outro lado buga quando a gente pergunta isso, né? Mas enfim, quem diria, não é mesmo? Né? Agora sobre Dino aqui, né? Quem diria, não é mesmo? Né? O tempo inteiro a esquerda dizia que Bolsonaro supostamente interferia na PF. Supostamente o Bolsonaro interferia na PF. É uma piada isso, gente. É uma piada, entendeu? Agora, Flávio Dino diz que a PF está na mão dele, né? Ué, mas o Bolsonaro, não é o Bolsonaro que interferia na PF? Ué, agora o Flávio Dino tá dizendo que a PF não tá na mão dele. Mas não era o Bolsonaro. Vamos lá. Não era o Bolsonaro que interferia na PF? De novo. E o Flávio Dino está dizendo que agora a PF está na mão dele. Eu poderia ficar a noite toda falando só isso aqui. O Flávio Dino diz que a PF está na mão dele. O Bolsonaro é acusado de supostamente interferir na PF. Bugou. Então é isso, né? A esquerda vive de falácia, pessoal. Vive de falácia, é só você combater a esquerda com a verdade. Ponto final, acabou. Acabou, não tem discussão. Você vai discutir com o outro lado? Assim, não tem. Você precisa ganhar tempo. Você precisa ganhar tempo. É por isso que o Olavo dizia o seguinte, né? Que não tem diálogo com o outro lado. Porque o outro lado, né? O outro lado acredita em falácias, o outro lado acredita em desinformações. Eles dizem combater as fake news, né? Sendo que promovem fake news. O que é fake news? É disseminar mentira, por exemplo. É disseminar mentira. Esse termo ficou muito popularizado por conta do Donald, né? Inclusive, ele está muito cotado para voltar para a Casa Branca agora. Ele torce muito, né? Ele torce muito para que ele volte, né? Afinal de contas, inclusive se cogita no afastamento do Biden, né? Do fraude, né? Por que será, não é mesmo? Por que será, não é mesmo? Né? Aí você vê o tempo todo a esquerda falando democracia, mas você não vê uma crítica do desgoverno do Lula a esses regimes totalitários pelo mundo. Venezuela, Cuba, Nicarágua. Cadê a crítica do Larápio? Você não vê porque ele apoia. Porque ele apoia. Outro dia o Lula estava dizendo que tem orgulho de ser comunista. Em uma reunião do Foro de São Paulo, que a imprensa insiste em dizer que não existe. Não. Mentira, gente. Mentira, existe. E outra, né? Você não vê uma crítica por parte da imprensa ao STF. Sim, só assim. Coletivismo. Eles atuam de forma coletivista. A imprensa do Brasil, a maioria dela tem viés.
UOL, Globo. Agora, se você quer acreditar em matérias nesses portais, se você quer continuar sendo desinformado ou desinformada, agora já não é mais comigo. Já não é mais comigo aqui. A gente tenta avisar. A gente tenta avisar. A gente tenta, ó, direcionar a população para o caminho correto, para o caminho que funciona. O Bolsonaro tinha o quê? Entre 20 a 25 ministérios, que é o correto, né? Dinheiro não nasce em árvore não, pessoal. Político, ele não custeia, né, esses programas sociais, Bolsa Família, por exemplo, tá? Isso não sai do bolso do Lula, isso sai do bolso do dinheiro público. Aliás, sai do dinheiro público, né? Quem sustenta os programas sociais são os cidadãos. Ponto final. Irrefutável. Irrefutável. Político é empregado. Tem que ser cobrado. Tem que ser criticado. Tem que ser hostilizado. Político que não quer ser criticado ou hostilizado, que não exista nenhum cargo público. Tá ok? Mesma coisa, ministro do SPTF. Empregado. Empregado. Todo poder emana do povo. Se esse mesmo povo souber escolher corretamente. Porque de que adianta você, vamos lá, de que adianta você criticar a alta dos preços dos alimentos, sendo que você vota no PT? Está na cartilha do PT um aumento de impostos. O PT nunca vai se opor ao aumento de impostos. O PT nunca vai se opor a um aumento do combustível. Porque está no viés do PT. Entenda isso, entendeu? O PT endividou a Petrobras mais de 900 milhões de reais. Se isso para você não é um absurdo, não sei mais o que é, tá ok? Então, entre outras palavras, né, você vê o tempo todo Flávio Dino atuando de forma militante, né? Ministro não é. Político não é, mas corrupto é, com certeza o Flávio Dino é um corrupto, né? A quem interessa a exclusão das imagens dos atos do dia 8 de janeiro por parte do Ministério da Justiça. Por que Flávio Dino não compartilhou essas imagens para a CPMI em sua plenitude, vamos dizer assim, em sua totalidade? A quem interessa que Flávio Dino não vá prestar depoimento na CPMI? Por que Flávio Dino não foi convocado para a CPMI? Só um questionamento aqui. Um questionamento, né? Afinal, perguntar não ofende, entendeu? É só uma pergunta aqui, né? Eu entendo assim, né? Há um viés, há uma parcialidade absurda nessa CPMI, né? Só não vê quem não quer, né? Mas diziam que o Bolsonaro interferia na PF. Hoje o Flávio Dino diz que tem a PF na mão, sendo que a PF já foi cooptada há muito tempo pelo SPTF. Eles dizem que Bolsonaro supostamente interferia na PF, sendo que, na verdade, quem interferia o tempo todo para atrapalhar o governo do presidente Bolsonaro era o careca que estava lá, que tá lá no SPTF. Vai vendo, Brasil. A gente tenta avisar aqui, a gente faz a nossa parte, entendeu? A gente faz a nossa parte aqui, né? Então eu parabenizo aqui o presidente Bolsonaro por suas declarações e presto meu repúdio, né, a Flávio Dino, que não é um ministro, mas com certeza é um corrupto.
Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. É muito importante. O seu compartilhar, eu estou falando mais devagar, mais lento, mas que você entenda. Então dê aquele like, compartilhe nossos vídeos. Temos vídeo. Eu levei 2 semanas sem gravar vídeo, vou voltar a gravar os vídeos novamente. E as lives vão sempre acontecer toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedo no like, compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live, compartilhe tudo que você puder nas redes sociais, que nós sempre estamos lá postando. Descrição do vídeo, tem vários canais parceiros nossos. Descrição do vídeo também tem um Pix, se você quiser ajudar o canal, é muito importante. Se não puder ajudar, tranquilidade, aqui não tem negócio. Tranquilidade, só seu like está valendo 10 mil reais, tá entendendo? Então, tá show, tá tranquilo. Vou te propor uma ideia aqui, né, ok? Ao vivo, né? Vamos lá. O que você considera dessa ideia aqui? O que você considera do Bolsonaro voltar com suas lives semanais? Eu acho que tá demorando demais, mas ele vai voltar. Provavelmente ele vai voltar com as lives logo, logo. E aí não tem negócio de dizer, não pode fazer no Planalto, não pode. Faz no meio da rua. Quem é que copiou o Bolsonaro nas lives? Só que tem que... A live dele, rapaz, a gente bate a live do cara todo dia aqui. A live dele ninguém assiste. Ninguém assiste a live do Lula. Ok, vamos lá. E botaram o Marcos Uchoa lá. Quer dizer, passa vergonha um jornalista renomado, que é o Marcos Uchoa. Jornalista? Blogueiro. Blogueiro lá, o Marcos Uchoa. E automaticamente o Lula. Entendendo? Colocaram lá, se coloca lá, os cantos dos passarinhos, entendendo? Lá no. Entendendo? Então, é vergonhoso aquele tipo de live que eles fazem ali. Não traz benefício nenhum para o país, nada de bom. Ali é só para falar mal do Bolsonaro. É só essas coisas. O Bolsonaro tem que voltar com a live imediatamente, que é para melhorar esse país. Entendeu? Melhorar, começa a chamar o Tarcísio, começa a chamar o Zema, começa a chamar uma pessoa de direita para ele bater um papo com ele. Isso é muito importante, mas na hora certa ele vai voltar com as lives. Se inscreve, compartilhe e dê aquele like. Vamos lá. Exatamente. Vamos aqui ao último tema dessa live, né? Vamos falar aqui sobre uma notícia de ontem, mas que é válida para a gente comentar aqui hoje, então, ok? Eu vou começar por essa matéria que está lá na Revista Oeste. CPMI adia depoimento de Braga Neto para ouvir o assessor do Bolsonaro, né? Ok? Espera um momento. Ok, vamos lá. No lugar do general, o colegiado vai ouvir Osmar Crivellati, assessor do Bolsonaro, né? Assessor, eu não vou falar isso, tá ok, pessoal? Tá ok? É isso. Vamos lá. A comissão CPMI adiou o depoimento do Braga Neto, que aconteceria nessa terça-feira. Braga Neto era, né, ministro, era e o né? Entendeu? Ministro da Casa Civil e da Defesa do governo do presidente Bolsonaro, né? Além de candidato à vice-presidência, né? Enfim. O depoimento general deve ser remarcado para o dia 5 de outubro. Isso aqui é uma informação muito importante, hein, pessoal? Muito importante, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais algo a ser acrescentado. No lugar de Braga Neto, o colegiado ouvirá, nessa terça-feira, a partir das 9 horas, o Osmar Crivellati, né? O Osmar Crivellati, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Amanhã, no caso, né? Ele era subordinado ao tenente-coronel Mauro Cid durante a gestão do Jair Bolsonaro, né? No comando do Palácio do Planalto. Isso é importante a gente ressaltar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu não vou me delongar muito mais aqui, não. Ok? Não vou me delongar muito mais aqui, não. Essa primeira matéria está lá na Revista Oeste. Vamos lá. Pleno News. Braga Neto rebate acusações de fraudes na intervenção federal no Rio de Janeiro, né? Tá vendo? Tá vendo? Já começou, já, porque ele é candidato a prefeito do Rio. Acredita que são outras falsas narrativas que são inventadas agora contra o Braga Neto. Por que será que o Braga Neto agora é mais um, né, por assim dizer, vou usar esse termo aqui, mais um alvo de fake news, né?
Só um questionamento aqui. Vamos lá. Declarações do general constam em comunicado divulgado nessa terça-feira, né? Nessa última terça-feira. Para mim, eu não vou me delongar aqui não, até porque é uma matéria não tão atualizada assim, né? Vamos lá. Braga Neto tem sigilo telefônico quebrado em operação da PF. Isso aqui é uma vergonha. Não é uma informação tão atualizada assim, né? Mas é uma informação que é desses dias, né, pessoal? Enfim, do dia 12, né? Enfim, eu queria trazer essa informação até porque o Braga Neto vai prestar depoimento na CPMI, tá ok, pessoal? Quero deixar isso muito claro aqui, tá ok? Essa última matéria está no Jornal Pleno News, tá ok? 3 matérias? Isso. 3 matérias. Enfim, pode mostrar as matérias. Vamos lá. Em seguida, traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, meus amigos? As matérias estão aqui. A primeira matéria está no CPMI, a dia. Braga Neto convoca o assessor do Bolsonaro. Revista Oeste. Vamos aqui, ó. Braga Neto rebate acusação. É aquela acusação, vou falar daqui a pouco sobre isso. Braga Neto tem o sigilo telefônico na operação da PF. Do quê? Eles querem arrumar uma história para chegar no Bolsonaro. Mas vamos lá. O assessor do Bolsonaro acabou de sair. Tem uma notícia mais recente que não está aqui no jornal, mas a gente acabou de saber pela Jovem Pan que esse assessor de Bolsonaro, ele não vai ser obrigado a ir nessa CPI amanhã. Segundo o André Mendonça, aquilo ali não tem. Se ele for, ele pode ficar calado e ponto final. Porque tudo que eles estão perguntando não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Quer dizer, quero arrumar a prova contra o cara que não tem nada a ver. André Mendonça já deu um salvo-conduto para ele não ir. Se ele for, ele pode ficar calado. Ponto final. Essa é uma notícia mais recente, tá? Se a gente souber através da Jovem Pan. E o que é que a gente tem para falar sobre isso? Eles querem arranjar uma historinha para chegar no Bolsonaro. Todo mundo já sabe o que aconteceu. Todo mundo sabe o que aconteceu. Eu falo o seguinte: se quiser prender o Bolsonaro por causa de joia, você vão consagrar ele. Vão consagrar o Bolsonaro. Tá ok? Porque ele devolveu a joia. E eu acho que eles vão dar uma multa no Bolsonaro. Para não consagrar, tá entendendo? Para não consagrar. Tá entendendo? Então, sobre Braga Neto. Cara, tem que rir. Sobre o negócio do Braga Neto, já foi falado aqui. É porque o que acontece? O Braga Neto, ele é candidato a prefeito do Rio de Janeiro. E aqui nós temos o Zé Ruela, chamado Eduardo Paes, e ele está mexendo os pauzinhos dele. Ele sabe que o Braga Neto é um candidato fortíssimo. Tá ok? Prefeitura do Rio, Prefeitura exatamente. do Rio. Então ele está mexendo os pauzinhos. Isso aí tem dedo de alguém. Tá? Essas histórias. Nunca existiu, ele já falou que a compra disso aqui nem foi feita. Certo? Mas eles andam doidos para consagrar o Bolsonaro. Essa é a história. Agora, eles quebraram o sigilo bancário telemático do Braga Neto, através da PF. A PF também é parceira do Flávio Dino, né? Estão doidinhos para querer consagrar o Bolsonaro. Eles vão terminar consagrando, tá entendendo? Consagrar o Bolsonaro, você sabe o que é que vai acontecer. Tá entendendo? Então, isso aí me entristece. Porque a PF, ela... Hoje você não vê a Polícia Federal fazendo mais outro serviço a não ser investigando as pessoas. Assim, ser mais nem menos, aleatoriamente, mais nem menos. A gente não vê a nossa fronteira, tá tudo aí, passa arma, passa tudo, contrabando, passa tudo que não presta, passa na nossa fronteira. Tudo. A gente sabe, a gente mora no Rio de Janeiro, a gente sabe o que acontece. Por que existe essa briga danada aí nos morros do Rio de Janeiro? Poderia ter sido evitado. E tem também a conivência do STF, que não deixa a Polícia Federal, a Polícia Militar,
fazer o seu trabalho. Entendeu? Tudo que acontece, eles jogam para cima da polícia. Entendeu? Ah, morreu uma pessoa. Foi a polícia que fez alguma coisa errada. Sempre assim. Então, o que eu tenho para falar para você é o seguinte: Braga Neto é limpo na história, vou descobrir coisa nenhuma, vão tentar de uma maneira idiota consagrar Bolsonaro, e o André Mendonça falou que o assessor não tem nada a ver com o dia 8 de janeiro, deu um salvo-conduto para ele, se ele quiser ir, tudo bem, mas se ele não quiser ir, pode ficar em casa. Tá ok? André Mendonça, tá ok? Tá lá, Jovem Pan News, tá ok? Então, o que eu tenho para falar, para finalizar aqui, porque a garganta também não está ajudando muito. Para finalizar aqui, eu quero dizer o seguinte: viva Bolsonaro! Nós estamos aqui para ver ele voltar. Resistência. Nós estamos aqui para ver. Resistência ele voltar. aqui. Estamos aqui para ver Resistência da direita. Resistência da direita. ele voltar e dar aquela volta por cima. Tá entendendo? E essa esquerda nunca mais botar o poder. Como é que é? Força para resistir, coragem para decidir. Isso Exato, aí. exato. Tá ok? Nunca vou me esquecer disso. Isso aí. Exato, né? Vamos lá, então. Então inscreva-se e compartilha muito. Vamos lá, então. Agora a gente está falando aqui sobre CPMI, né? É inacreditável, né? A confusão que está sendo feita nessa CPMI. Convenhamos, né, pessoal? A CPMI não era para investigar os atos do 8 de janeiro. Tem nada a ver. Entendeu? Então por que convocar o assessor do Bolsonaro? Não faz sentido nenhum, pessoal, não faz sentido nenhum. Né? Quer dizer, a CPMI tá muito a ver navio, né? Mas não começou agora por conta do assessor, dessa convocação do assessor, né? Começou na convocação do Walter Delgatti. Né? O que o Delgatti tem a ver com o exato do dia 8 de janeiro? Eu já vi há muito tempo questionando isso. A CPMI já para mim, tá? Vou resumir aqui. Para mim já é inútil, porque não prendeu Gonçalves Dias, não prendeu, sequer convocou Flávio Dino, enfim. Para que serviu essa CPMI? É só um questionamento aqui, né? Assim, a CPMI era para ser uma arma da oposição, né? Não da situação, né? Que é o que temos visto, né? Que é o que temos visto. A CPMI está muito mais pró de governo do que propriamente pró-oposição, né? Não era esse cenário que víamos na época da tal pandemia, né? Eu estou falando aqui justamente daquela CPMI, da entre aspas, pandemia, né? Que tinha muito mais, né? Por assim dizer, opositores ao governo do presidente Bolsonaro do que propriamente, né, aqueles que faziam culpa pela situação, né, vamos dizer assim, né. Enfim, eu sempre digo, né, eu sempre reforço aqui a importância da gente ter mais representatividade à direita. Afinal de contas, há muito tempo a gente tem acompanhado um congresso muito a ver navio, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, porque recentemente houve uma votação pela reforma tributária, né? Pela reforma tributária, que ganhou até o apoio do Tarcísio. O Bolsonaro foi até relevou o Tarcísio por conta desse apoio à reforma tributária, né? Mas aquilo demonstrou pra gente que voltou a tomar lá da cá. Porque o Lula acabou transferindo dinheiro público para o Congresso, né? Enfim, alguns, né, vamos dizer assim, deputados têm seu valor, né? Acabam se preocupando somente com seus próprios interesses em detrimento do Brasil. Acaba acontecendo isso, né? Acaba acontecendo uma situação onde uma reforma tributária, né, que aumenta impostos acaba sendo aprovada. É aquilo que eu sempre
digo aqui, né, sempre esteve no viés do PT. Não só o aumento de impostos, o aumento do Estado, acaba sendo do Estado também, né? É uma forma de aumento do Estado também, né? E outra, né? 38 ministérios. Para que 38 ministérios? Agora não tem que atualizar, né? Tem que atualizar, não é 37 mais. 38. Né? 38. Né? Vocês sabem, é só um questionamento aqui, vocês sabem os nomes dos ministros do Lula? Agora eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Você sabe, você conhecia quem eram os ministros do Bolsonaro? Marcos Pontes, Tarcísio, quem mais? O Rogério, Ricardo Salles. Agora, e desse desgoverno? Eu, sinceramente, eu não sei. Muitos dos ministros que estão nesse desgoverno, não sei quem são. Não faço a mínima. E outra, né? O desgoverno escolhe seus ministros através de critérios ideológicos, não por critérios técnicos, que era o que acontecia na época do presidente Bolsonaro. É ele mesmo, ele mesmo. Né? Então é assim que sempre funcionou no Brasil. Né? E eu não duvido que a corrupção tenha voltado. Aliás, já falei da volta do toma lá da cá aqui. A corrupção também já voltou, mas o PT foi lá e comprou a imprensa. Né? Comprou a imprensa. Aliás, já está comprada. A imprensa já está comprada. Né? Já está comprada pela esquerda. Tanto que fez campanha escancarada ao larápio. Né? E denigra até hoje o presidente Bolsonaro. Por que será, não é mesmo? E essa imprensa daqui do Brasil ainda se diz imparcial. Vocês acreditam no que vocês quiserem, entendeu? A gente tenta avisar aqui, a gente tenta avisar, é só um aviso aqui, pessoal, só um aviso aqui. Qual o compromisso dessa imprensa? Com a informação ou com a desinformação? Porque agora inventaram aqui, ó, Braga Neto rebate acusações de fraude na intervenção do Rio. Agora a imprensa está dizendo que, na verdade, a intervenção federal no Rio de Janeiro foi ruim, sendo que na verdade foi boa. Para a segurança pública do Rio de Janeiro. Estávamos aqui. Eu até me surpreendi na época. Porque escolheram o Braga Neto, um cara de direita, um general de direita, para gerir a segurança pública no Rio de Janeiro. Né? Enfim, ele cumpriu com o seu papel, né? Fez um exemplar trabalho. Né? Agora, eu também tenho vergonha dessas Forças Armadas, né? Porque tem general, entre aspas, generais, né, que prestaram continência ao larápio. E outro, as Forças Armadas cometeram um crime de perfídia no dia 8 de janeiro contra patriotas. Tem gente que acabou sendo presa, que não tinha nada a ver com aquilo. Que estava em frente aos quartéis, ao quartel, no caso ali, quartel de Brasília, eu vou dizer assim no singular, ok? No singular, né? Então, tem gente presa até hoje de forma injusta, por conta dos atos do dia 8 de janeiro, mas não só isso. Alan Frutuoso está preso, qual o motivo? Não se sabe. Alan Frutuoso está preso, só um minutinho. O Daniel... Alan Frutuoso está preso só porque está transmitindo ao vivo. Só isso. Nada mais do que isso. O Daniel Silveira está preso, não se sabe o motivo. Eu entendo assim que a opinião não é crime ou não deveria ser. Né? Mas não se respeita a Constituição no Brasil há muito tempo. Né? Por conta, de novo, de um judiciário que está corrompido, pessoal. É esse o ponto. Aqui fecha a conta. Ponto final. Tá ok? Então, assim, a gente vê uma parcialidade sem procedentes nessa CPMI. A gente torce, né? A gente torce que a verdade algum dia chegue, né? Não acredito muito em resoluções, né? Em soluções
para o que aconteceu no dia 8 de janeiro por vias dessa CPMI, afinal de contas, essa CPMI já se esquerdizou demais. E outra, né? E outro, o relatório já está pronto, desde a escolha da relatora, que é a Elisiane Gama, que é aliada de Flávio Dino, que é aliado de Lula. Simples. Tirem suas próprias conclusões. O modus operandi que acontece no Brasil é esse, pessoal. A gente tenta avisar. Agora, por que convocar o Braga Neto? Se ele não cometeu crime nenhum para a CPMI. Por que convocar o Braga Neto para a CPMI sendo que ele não cometeu crime nenhum? Por que convocar o assessor do presidente Bolsonaro para responder sobre o caso das joias, sendo que a CPMI deveria focar nos atos do dia 8? Tirem suas próprias conclusões. A gente tenta avisar. Direita não invade, pessoal. Direita não invade. Quem invade é a MST, quem invade é a MTST. Tá? É isso. Manifestação é diferente de invasão. Ponto final. Ok? E é isso. Ok? Eu entendo assim, que o Braga Neto não deveria ser convocado. Quem deveria ser convocado é Flávio Dino, né? Inclusive, é quem interessa a não convocação de Flávio Dino para a CPMI. Lula. A gente quer saber isso aqui. É o Lula que A gente quer saber isso aqui. E outra também, né? A quem interessa, né? Também a exclusão das imagens por parte de Flávio Dino, né? Quanto aos atos dia 8 de janeiro. Eu acredito assim, que o Dino não só foi complacente com os atos do dia 8, mas também se omitiu. Xadrez nele. Outro que foi complacente com os atos do dia 8 foi Gonçalves Dias. Tá solto. Que não só entregou a água a invasores, mas fraudou documentações. Pois é, Mauro Cid foi preso por causa disso. Vai vendo, Brasil. E outra, né? Por que Mauro Cid está preso até o presente momento? Porque ele acabou sendo solto, entre aspas, mas está com tornozeleira. Tornozeleira, não Por pode que usar ele rede foi social. preso? não Por que pode falar com ninguém. o Anderson Torres foi preso? Faz sentido nenhum. O Anderson Torres sequer estava no Brasil. Mesma coisa Bolsonaro. Tem que jogar os atos do dia 8 contra o Bolsonaro, sendo que ele sequer estava no Brasil. Aqui fechou a conta aqui, pessoal. Então é isso, não vou me delongar muito mais aqui, né? Eu entendo que eu não acredito muito mais nessa CPMI, acredito que está sendo inútil, né, para resolver, né, os impasses quanto aos atos do dia 8, né? Mas eu não tenho dúvidas aqui que o Lula acabou orquestrando, né? Orquestrando aquela invasão na Praça dos Três Poderes, ok? Eu entendo dessa forma, né? Quem porventura já estava em Brasília já era o desgoverno, não o governo do presidente Bolsonaro. É esse o ponto. De novo, reforço aqui: invasão é diferente de manifestação. As manifestações pró-Bolsonaro sempre foram cívicas, ordeiras e patrióticas. Ponto final. Ok? Então é isso. Eu parabenizo, né? Parabenizo os representantes de direita que fizeram parte dessa CPMI. Não acredito muito mais em resoluções, né, em soluções advindas dessa comissão, né? Para mim ela não tem servido, né, não tem servido de utilidade pública de uma forma geral, né? Mas a gente torce, né, que quem sabe, né, o Gonçalves Dias venha a pagar pelos seus crimes, né? Isso. Quem cometeu crimes demais, né? E um criminoso, né, quando comete seus delitos ali, não pode sair impune. Eu entendo dessa forma, né? Mas enfim, a gente está vivendo uma inversão de valores absurda aqui no Brasil, onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo. Isso. Então é inadmissível as situações dessas, né, que a gente vê atualmente no Brasil. O Brasil não é para amadores, né, mas o Lula sequer deveria ser candidato, né, se tivesse uma justiça séria.
no Brasil. E outra, né? Tá vendo uma coletivização dos casos do dia 8 de janeiro, né? Não passou por primeira instância, tá direto no estão indo direto para o STF. E outra, os advogados não estão tendo acesso aos inquéritos dos que estavam em frente ao QG, por exemplo, no dia 8 de janeiro. Enfim, tirem suas próprias conclusões, tá ok? Eu entendo assim que o Braga Neto jamais deveria ter sido convocado para a CPMI, mas quem deveria de fato prestar depoimento, não só a CPI, mas a sociedade, é Flávio Dino. Mas não só isso, né? Ele deveria pagar pelos seus crimes, se possível na cadeia, né? Se possível na cadeia. Então, lugar de Flávio Dino na cadeia, lugar de Lula na cadeia, é assim que funciona, tá? É assim que funciona. E não, seus lugares não deveriam serem na política. Eu entendo dessa forma. Ok? Então, parabenizo aqui os parlamentares de direita que comporam, né? Que fizeram parte, né, dessa CPMI. Presto meu repúdio, né? Presto aqui meu repúdio a Flávio Dino, Lula e os outros lá que fazem parte do PT. E é isso. Tá ok, meus amigos? Então, vamos terminar nossa live por aqui. Se tiver mais alguma coisa, fala aí. Então é isso, a gente vai encerrando por aqui. Essa live, né? por aqui. A gente vai encerrando essa live por aqui, né? Vou trazer aqui três matérias pra gente fechar com chave de ouro aqui, né? Vamos lá? Bolsonaro reage ao 38º Ministério de Lula, abre aspas, cachaceiro, fecha aspas. Não é preciso muito longe não, o Bolsonaro foi cirúrgico aqui, tá ok? Então é isso, né? Matéria aqui do jornal Pleno News. Em Nova York, Lula participa de jantar com candidato ao SPTF. Vai vendo, Brasil. Já sabe o que acontece. Vai vendo, Brasil. Tem outra aqui, ó. Gastos com cartão corporativo, né? O Lula gasta mais com cartão corporativo que seus antecessores. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Vou verificar aqui se tem mais alguma notícia aqui nova pra gente fechar essa live com chave de ouro, né? Mas lembrando, pessoal, sempre temos transmissões toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília, tá ok? Deixa eu ver aqui. Enfim, não vou me delongar muito mais aqui, né? Vamos lá. Então é isso, a gente vai encerrando por aqui. Gente, voltamos na quarta-feira. Hoje é segunda, né? Voltando na quarta-feira. E tenha uma semana abençoada, uma semana de felicidade. Faça aquela coisa que você gosta, junto com a família. Isso é muito importante. E dê aquele like aí no canal. Você vai ver esse vídeo, essa live em outros canais aí. A gente vai distribuir a partir de amanhã. Tá ok? Então, se inscreva e compartilhe, dê aquele like. Tá? Brasil acima de tudo. Deus acima de todos, valeu. Voltamos na quarta-feira. Boa noite a todos. Obrigado aos inscritos. Obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. Boa noite a todos e uma boa semana em nome de Jesus.